O que é a crença? A crença é algo subjetivo. Não está escrito em lugar nenhum, você crê naquilo. Então, se é uma religião, você acredita naquela religião. Tem dia de guarda que é sexta-feira, os Sim, islamistas, se não me engano, eles guardam a sexta-feira. sim. Então, existe a garantia da liberdade religiosa, independente de qual for o dia. A gente fala dia porque é uma coisa mais evidente. Mas a liberdade religiosa vai muito além de dia. Tem também a questão do culto. Uma polêmica muito grande hoje é porque algumas religiões, principalmente de matrizes africanas, Ubanda, eu não sei, eles sacrificam animais. E nós sabemos que existem regras específicas de proteção aos animais. Então a polêmica é muito grande se é legal ou não essas religiões continuarem sacrificando animais. E a liberdade religiosa também ampara essas religiões que fazem sacrifício de animais. Por mais que os órgãos de proteção dos animais, as instituições que militam na proteção do animal queiram defender o animal, a liberdade religiosa é preservada nesse sentido. E já existe jurisprudência no sentido de defender que essas religiões que sacrificam animais podem continuar sacrificando seus animais. Isso também é proteção à liberdade religiosa. Mas e aí? Será que a minha liberdade religiosa pode sobrepor uma vida? Ó, existe leis e existe princípios, tá certo? Assim, uma lei não pode ser contrária à outra, Sim. tá ok? Existe uma lei que diz, por exemplo, um exemplo aqui, negativar indevidamente uma pessoa tem que indenizar. Existe uma lei nesse sentido. Não pode surgir uma outra lei dizendo que se negativar uma pessoa indevido, negativar é colocar no SPC Serasa devidamente, não precisa indenizar. Então, se surgir uma lei contrária a outra lei, uma dessas duas leis tem que Tem que desaparecer. cair. Porque uma lei não pode chocar com a outra. Uma lei não pode ser contrária à outra. No entanto, princípios, eles podem conviver no mesmo ambiente. Existe, por exemplo, vou trazer uma polêmicazinha aqui, porque existe politizaram a coisa. Sim. Existe o princípio da sua liberdade de vir, a sua liberdade de entrar nos lugares, a sua liberdade de entrar no avião e viajar. É um princípio seu, a sua liberdade. Mas existe um princípio da saúde pública, que você não pode, de maneira nenhuma, colocar em risco a saúde das outras pessoas. Dois choques de princípio. E aí? O princípio da saúde pública diz que eu só posso entrar no avião se eu tiver de máscara, se eu tiver com meu cartão de vacina, tudo direitinho, mostrando que me vacinei. E agora, existe o princípio da minha liberdade de locomoção e o princípio da saúde pública. Como é que faz se os dois princípios se chocam? Quando dois princípios se chocam, ao contrário da lei que não tem que desaparecer, o princípio não desaparece, Ítalo Ievide. Um princípio cede para que o outro continue. Aí qual é o princípio mais importante? O princípio mais importante, se for muito relativo, se cada pessoa achar que é o seu, aí o judiciário vai dizer. O judiciário que vai Qual é o determinar. princípio mais importante? Ah, é o da saúde pública. Então, a minha liberdade de ir e vir cede para que o princípio da saúde pública, que pode ser considerado o princípio mais importante, continue imperando. Relacionado ao que você falou, eu só exemplifiquei. Eu quero Existe entrar o nesse ponto. princípio da vida Os do dois. animal, existe o princípio da liberdade religiosa. Isso ainda não está pacífico, isso ainda está em choque, mas existe uma decisão jurisprudencial muito forte no sentido de dizer que o princípio da liberdade religiosa deve sobrepujar o princípio da proteção do animal.